Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje para o primeiro podcast de 2017. Normalmente na virada do ano eu sempre gosto de tentar fazer um pouquinho uma retrospectiva e também falar um pouquinho sobre o ano que está chegando, né? Sem dúvida nenhuma o ano de 2016 foi um ano de desafios. Eu acho que isso não é novo, né? Se vocês olharem meus últimos podcasts de retrospectiva, eu tenho falado sobre essa questão do desafio já há alguns bons anos, né? Ou seja, o mundo e o Brasil em especial têm enfrentado nos últimos anos os desafios naturais da volatilidade, das surpresas, da instabilidade. Para muitos, essa instabilidade, essa volatilidade são vistos como desafios. Para outros, essa volatilidade é vista como uma oportunidade. Eu acho que nesse momento, se eu puder compartilhar um pouquinho da minha vivência, eu acho que é uma hora maravilhosa essa hora de virada de ano para você dar uma planejada, né? Lógico que o conceito de calendário, etc., é um conceito muito mais humano, né? É questão de botar os dias nas caixinhas, etc. Mas eu acho que isso tem um significado psicológico muito grande para todos nós. Eu acho que é um momento grande de se planejar o próximo ano, de pensar qual vai ser a sua estratégia e como você pretende executar essa estratégia no próximo ano. É a hora de pensar o seguinte: o que dá para ser feito? E eu queria colocar que assim, nesse cenário de instabilidade, volatilidade natural que nós estamos vendo no cenário mundial, não só no cenário brasileiro, eu queria dar para vocês 3 dicas. A primeira delas, que eu já falei inúmeras vezes, é: feito é melhor que perfeito. Então não adianta você querer construir uma coisa perfeita, porque essa coisa perfeita não vai ficar pronta nunca. Haja e faça. Toma ação. Tem uma hora que você tem que sair do planejamento e começar a agir. Então não adianta, cara, porque o papel não vira realidade a não ser que você haja como gerente de projeto nessa realidade. A segunda é: não precisa ter todas as informações do mundo para você começar a agir. Uma das coisas que eu tenho feito muito é o que a gente chama de planejamento em ondas sucessivas, que hoje está na moda, é fashion falar gerenciamento ágil. Mas o que a gente está falando aqui nada mais é do que você ter ciclos menores, mais rápidos e produtos entregues. E isso não é novo, né? A aplicabilidade, sim, é bastante nova. Então, ao invés de você tentar fazer um planejamento para o ano inteiro, pensa o seguinte: o que eu preciso fazer até março? Depois, o que eu preciso fazer até junho? O que eu preciso fazer até setembro? Diminua o tamanho do seu escopo para que você consiga chegar num ponto mais longe e com um pouquinho mais de estabilidade. E a terceira dica que eu queria é priorizar. Hoje nós vivemos numa avalanche tão grande que, se a gente não priorizar, a gente acaba sofrendo aquela síndrome do planejamento. A síndrome do planejamento é: você gasta 90% do planejamento e planejando, você não consegue executar porque você não está disposto a executar, a não ser que esteja perfeito. E perfeito não vai estar nunca. Tem uma hora que você tem que, assim eu brinco, tem uma hora que você tem que inaugurar a loja, tem uma hora que você tem que mudar para dentro do apartamento, senão a obra não acaba. E finalmente eu queria dar a última dica para vocês, que é a dica do otimismo. Aí vocês vão falar assim: pô, Ricardo, mas está sendo difícil ser otimista. Eu queria só te dar uma dica final. O que ser pessimista vai contribuir para o sucesso do que você está fazendo? Se você conseguir achar uma justificativa: olha, não, ser pessimista faz as coisas acontecerem mais no prazo. Ser pessimista melhora o orçamento do meu projeto. Ser pessimista motiva a minha equipe a entregar o projeto. Se você responder sim a alguma dessas questões que eu coloquei, bem, então vale a pena ser pessimista. Agora, o que eu quero te dizer é que ser pessimista, pelo menos na minha experiência, não te leva a absolutamente lugar nenhum. Por isso que a gente tem que ser otimista diante das maiores adversidades, porque é isso que interessa, o resultado final do trabalho que a gente está fazendo. Então pensem nisso, porque eu acho que o ano de 2017 vai ser um ano de grandes desafios, como foi 2016, talvez um pouco mais. E eu vou dizer, no final, a gente sempre consegue sair do outro lado. Eu falo isso da minha própria experiência. Desde que eu me conheço por gente, eu vivo numa crise.
Eu não me lembro, provavelmente na minha vida profissional eu devo ter vivido 1 ou 2 anos fora da crise. O resto foi crise. E eu sobrevivi, porque eu acho que a nossa atitude influencia demais o resultado dos nossos projetos. Lembre-se disso, não é só o planejamento, é a nossa atitude diante das perspectivas e dos projetos que a gente faz. Pensem nisso, um ano sensacional para todos vocês e espero que a gente continue junto com o 5 Minutes PM Podcast. Um grande abraço e até lá.